Carteado com K apresenta Bisca. Este aqui é o baralho espanhol. Ele tem 48 cartas e 2 coringas. As cartas são divididas em 4 naipes. Ouros, que são essas moedas de ouro. Copas, representado por essas taças. Espadas, que não dá para confundir, né? Temos as espadas. E bastos, que são esses bastões representando o naipe de paus. Cada naipe possui 12 cartas, numeradas de 1 a 12. Neste baralho não há símbolos para as figuras. Porém, as cartas 10, 11 e 12 têm nomes especiais. 10 é o sota ou valete, 11 o cavaleiro, 12 o rei. Note que não há figuras femininas. No baralho que jogamos aqui no Brasil de origem francesa, temos a dama no lugar do cavaleiro. Os desenhos nas cartas do baralho espanhol são bem trabalhados e eles variaram muito durante os tempos. Este aqui, que é o que conhecemos hoje, é baseado no baralho que foi criado por Augusto Rios em 1889. La Pinta, olha isso que legal! Todas as cartas têm essa linha de contorno aqui em volta do desenho. No naipe de ouro, a linha é contínua. No de copas, há apenas uma lacuna, embaixo e em cima da carta. Já no de espadas temos 2 lacunas, tanto embaixo quanto em cima. E finalmente no de paus temos 3 lacunas, 3 espaçamentos. Esses espaçamentos recebem o nome de La Pinta, por causa da expressão "o conheci pela pinta". Aqui no Brasil também usamos expressões relacionadas à pinta. Por exemplo, tem pinta de inteligente ou o rapaz é boa pinta. Dizem que esse recurso foi adicionado ao baralho para ajudar o jogador a distinguir o naipe da carta. Sabemos que o mesmo acontece no baralho francês, que possui desenhos pequenos dos naipes embaixo dos números. As origens do jogo da bisca não são muito claras. Temos 2 possíveis raízes, uma chamada de bríscula na Itália e a outra de brisca na Espanha. Mas, independente da origem ou de jogarmos com um baralho com figuras francesas ou espanholas, as regras são as mesmas. Para começar o jogo, retiramos as cartas 8 e 9 dos 4 naipes, ficando assim com 40 cartas. Para o nosso tradicional baralho, retiraríamos os 8, 9 e 10, ficando também com 40 cartas. O objetivo do jogo é acumular pontos e por isso algumas cartas, mas não são todas, têm uma certa pontuação. E os pontos são o 1 ou o as, que vale 11 pontos, o número 3 vale 10 pontos, o rei vale 4 pontos, o cavaleiro ou a dama valem 3 pontos e o valete, que vale 2 pontos, e não importa o naipe. As demais cartas não contam ponto, mas possuem um valor relativo durante o jogo. E esta é a ordem decrescente delas: 7, 6, 5, 4 e 2. Lembrando que o 3 está aqui e vale ponto. Resumindo, esta é a ordem de força das cartas do jogo bisca. Da mais forte para a mais fraca temos 1, 3, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4 e 2. Todo jogo de bisca ocorre no sentido anti-horário. O jogo todo ocorre através de vazas, ou seja, cada jogador descarta uma carta e quem colocou o maior valor de carta recolhe todas as cartas que foram descartadas, ganhando a vaza. É mais comum jogarmos com 2 jogadores ou então em duplas, mas no finalzinho do vídeo vou apresentar também as regras para 3 jogadores. O carteador da rodada será aquele que tirar a maior carta e na próxima rodada o carteador será o jogador à direita do carteador anterior. Então o carteador embaralha as cartas, quem está à sua esquerda corta, o carteador distribui 3 cartas para cada jogador, uma a uma. Assim que a distribuição foi feita, vira-se uma carta para indicar o naipe do trunfo. Essa carta fica meio encoberta pelo monte de cartas. Todas as cartas do naipe do trunfo valem mais que qualquer carta de outro naipe. E dentro do naipe do trunfo, as cartas respeitam sua hierarquia. Neste caso, o nosso trunfo é copas. Antes de começar a partida, vamos entender como ocorre a disputa de maior carta.
A primeira carta descartada determina o naipe daquela vaza. Lembrando que já temos o naipe do trunfo que valerá para todo o jogo. Primeira carta é de paus, essa vaza é o naipe de paus que comanda e o trunfo vai ser sempre copas. Quando uma segunda carta é descartada, ela pode ser do mesmo naipe da primeira já descartada. Então, por exemplo, a primeira carta foi um 10 de paus, o jogador descartou um 6 de paus. Como ela tem menor valor, a 10 de paus ganha da 6 de paus, mas se tivesse descartado um 12 de paus, ele ganharia de 10 de paus. A carta também pode ser de um naipe qualquer, que não seja nem da primeira carta descartada, nem do trunfo, por exemplo, espadas. E neste caso, independente do valor, por exemplo, poderia ser um 3 de espadas, um 3 é sempre maior do que um 10 em termos de pontuação. Então, se a carta descartada não for nem do naipe da primeira, nem do naipe de trunfo, ela não vale de nada, nunca ganhará a vaza. Uma terceira opção é descartar uma carta com o naipe do trunfo. Neste caso, uma carta trunfo, não importa o seu valor, ganha de qualquer outra carta que não seja do naipe trunfo. Mas, se tivermos duas cartas trunfo, ganha a de maior valor, neste caso, o 7. Como o objetivo do jogo é ganhar pontos, o jogador tenta ganhar as vazas que possuem cartas com pontuação 1, 3, rei, cavaleiro ou valete, pois no final do jogo vamos somar todos os pontos das cartas ganhas nas vazas. Agora que você já entendeu como funciona a disputa de maior carta da vaza, vamos simular partes do jogo para 4 jogadores, ou seja, 2 duplas. O jogador à direita do carteador começa descartando uma de suas 3 cartas. O próximo jogador, também à direita, descarta uma de suas 3 cartas. A dupla do primeiro jogador também vai descartar. E o último jogador. Vamos ver quem ganhou essa vaza. Trunfo é copas, essa carta é trunfo. Só tem ela de trunfo aqui. Então, quem ganhou essa vaza foi este jogador. Ele ganha a vaza, recolhe as cartas e deixa sempre virado do seu lado. Quem ganha a vaza começa a próxima, mas antes deve comprar uma carta do monte. E em sentido anti-horário, os outros jogadores também compram uma carta. Dessa forma, antes de cada vaza, todos os jogadores têm 3 cartas na mão. Então, começa a segunda vaza. Esse ganhou, ele vai começar. Ele vai colocar o 11 de espadas. Esse jogador tem espadas e tem trunfo. Ele vai colocar o trunfo pensando em ganhar a vaza, porque esta carta vale ponto. Este aqui é desta dupla, quem está ganhando por enquanto é este, pois ele pôs uma carta de trunfo. Esse jogador não tem nada, não consegue ganhar, então o que ele faz? Ele descarta uma carta sem valor nenhum para que este jogador não ganhe pontos. É a vez deste, que está fazendo dupla com ele, mas o que ele tem são cartas sem nenhum valor, então ele joga uma qualquer. Neste caso, quem ganhou a vaza foi esse jogador aqui, que colocou o 4, que era uma carta trunfo, e ninguém colocou uma carta trunfo maior do que ela. Ganha a vaza, recolhe as cartas, em sentido anti-horário, todo mundo compra uma carta, e esse jogador começa. Ele vai começar com 3 de ouros. Lembra que o 3 vale ponto, vale 10 pontos. Esse jogador quer ganhar, ele vai colocar o 1, que vale mais do que o 3. Este aqui sabe que esse jogador está ganhando, mas ele quer que o seu parceiro ganhe, então ele joga uma carta trunfo, a carta trunfo que está ganhando agora. Este jogador aqui, carta que tem valor, carta que tem valor. Só aqui na mesa já temos 11 e 21 pontos. Ele quer ganhar, então ele joga uma carta trunfo de número 10 maior do que essa. Então, quem ganhou foi esse jogador aqui. Colocou uma carta trunfo de maior valor. Todas as cartas vão para sua mão. E dessa forma, as vazas vão ocorrendo. Um pequeno detalhe aqui. Vamos supor que o trunfo fosse esta carta aqui, um 10 de espadas. Esta carta tem valor. Ela vale 2 pontinhos, mas vale. Então, o que acontece? Quando o jogador ganha uma vaza, este acabou de ganhar, ele pode trocar uma carta de trunfo
por uma carta 7 do mesmo naipe. Então assim, ele vai pegar o 10 de espadas e vai colocar um 7 de espadas no lugar. Por que ele fez isso? Porque o 10 vale 2 pontinhos. E quando a carta trunfo já for o 7, ela pode ser novamente trocada por um 2 do mesmo naipe. Mas por que ele faria isso? Porque apesar do 7 ser uma carta que não vale nada, ele é muito maior do que o 2. Vamos ver como o jogo acaba. Este jogador acabou de ganhar a última vaza, então ele compra uma carta no sentido anti-horário. Cada jogador compra uma carta e o último jogador fica com a carta trunfo. E agora, com essas 3 cartas na mão, eles jogam as 3 últimas vazas. Lembrando que o naipe trunfo copas continua valendo mesmo a carta não estando aqui. Agora que as cartas acabaram, é hora de fazer a pontuação. Se somarmos todas as cartas que valem algo, teremos 120 pontos. Isso quer dizer que o jogador ou dupla que fizer 61 pontos ou mais vence. E se o total for 60, haverá empate. Vamos ver aqui quem ganhou. Vamos primeiro separar as cartas que valem a pontuação. O 1, o 3, 10, 11 e 12. Então, 3, número 1, 33. 43. 43 com 12, 55. 55 com mais 9, 64. 64 com 2, 66. Nem precisamos contar, esse aqui já ganhou. Mas, vamos lá, separando o que vale ponto. 11 pontos, mais 30, 41, com 4, 45, com 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, o total foi 66 a 54. Veja que a conta deu certo, somando os dois, 120 pontos. E quantas rodadas devemos jogar? Isso são os jogadores que decidem antes de começar o jogo. Existem algumas variantes do jogo de bisca. Uma delas é o bisca ao contrário. Nesta versão, o objetivo é ficar com menos pontos nas mãos. Então, aqui os jogadores tentam empurrar as cartas com valor para seus adversários. Temos também bisca às cegas. Esta versão é muito divertida, porém nada estratégica. Os jogadores são proibidos de olhar suas cartas e só descobrem qual é a carta escolhida quando a jogarem na mesa. Este pode ser um bom treino com as crianças para que elas entendam qual carta vale mais em cada vaza antes de se preocuparem com a estratégia de qual carta jogar. O alcaide é a versão para 3 jogadores que eu havia falado. Embaralhamos as cartas e quem tirar a maior carta será o alcaide. As regras são as mesmas da bisca, mas neste caso o alcaide vence a partida se fizer pelo menos 31 pontos dos 120 possíveis. Pessoal, e este foi o jogo bisca. Lembrando que joguei aqui com o baralho espanhol, mas que claramente o nosso tradicional baralho também pode ser usado, conforme fui dando dicas durante todo o vídeo.